Fala pessoal, Martinelli aqui. A gente está aqui mais uma vez nesse podcast que é um sucesso, né? E ele fala de conectar histórias, de ligar pessoas às suas histórias, contar de fato quem são as pessoas que sentam nessa mesa comigo para tomar um suco, para comer um petit four, né? A palavra bonita, né, Carlinhos? Petit four. Eu aprendi isso trabalhando em padaria, né? Não sabia que chamava isso, não. Mas hoje eu estou aqui com ela, essa mulher forte, guerreira, patriota, que está aqui para contar um pouquinho, mas eu vou deixar ela se apresentar, porque isso fica ainda mais pessoal, né? Prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada, Martinelli, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, hoje podendo conectar um pouco, né, as nossas histórias e falar um pouco sobre tudo, né? Então, muito feliz de estar aqui. A primeira consideração que eu tenho que fazer é que você fala muito bem, né? Isso geralmente, principalmente para mim que sou do ramo, estudo muito pessoas, a comunicação em si, as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, porque comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro entende, né? E você se expressa muito bem, fala muito bem. De onde vem isso? Bom, eu acredito que a oratória sempre foi uma coisa que bem natural para mim. Desde criança, eu vejo filmes de criança, eu queria ser ou jornalista, ou já queria estar inclinada para a área do direito, já porque, né, quem gosta de falar, quem gosta de fazer justiça, tem um senso muito grande, geralmente essas áreas já chamam atenção. No meu caso, eu sou especialista, né, de direito público, então eu fui para a área do direito, e ali também a gente tem essa oratória mais lapidada, com certeza, né? Então, eu acho que os anos de Tribunal de Justiça, os anos na Faculdade de Direito, aprimoraram aquilo que já era um dom. Então, realmente, eu gosto muito de falar, gosto de me expressar, gosto de me comunicar com as pessoas, sempre trabalhei com o público, né? Antes do direito, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma escola particular. Eu lancei a primeira escola particular da minha cidade natal, que é Caldas, uma cidade bem pequena aqui do sul de Minas. E o magistério também, você precisa se comunicar. Tem que se articular, né? Muito para se fazer ouvir. Exatamente, ainda mais com crianças. Então, assim, eu me vi desde muito cedo já falando, já tendo que me expressar e amando me expressar, amando me comunicar com as pessoas. Sim, essa menininha, né, a Alba lá, a menininha, ela já tinha essa comunicação. É lógico que isso foi se aprimorando depois, como você bem disse aí, mas ela já tinha essa veia falante, já de trabalhar tudo isso? Já, assim, a minha mãe, eu trago muito essa história da minha mãe. A minha mãe é uma comerciante nata, né, uma pessoa muito simples, que não teve estudo, ela fez até a 4ª série, mas nada impediu ela de ser uma grande empresária de sucesso. Hoje lá tá no Rio Grande do Norte, né, e ela sempre passou isso pra gente, como que é muito importante a gente tratar bem as pessoas, a gente olhar nos olhos das pessoas, a gente se posicionar, a gente ter o caráter. Então, eu acho que desde pequenininha, essa menininha já tinha ali, né, o espelho da mãe, uma empresária, uma pessoa que também era muito comunicativa. A gente sempre muito dentro da igreja. Então, assim, acho que a igreja também é uma coisa que faz com que a gente se comunique muito bem. E eu sempre participei do coral da igreja, dos grupos de jovens, dos grupos de oração. Participei de muito teatro, fiz muito teatro. E eu acho que tudo isso foi facilitando, mas essa menina já era uma menininha falante, já era uma menininha que já arrumava enrosco aonde ia, porque tinha uma opinião sempre muito contundente. Não à toa, com 16 anos,
eu falo para minha mãe me emprestar um cômodo que a gente tinha do lado da nossa casa. E ela falou, o que você vai fazer com esse cômodo? Eu falei, eu vou fundar uma escola particular, porque a nossa cidade não tinha uma escola particular, né? Sim. Ela olhou pra mim e falou, como assim? Com 16 anos, né, gente, eu não podia contratar, eu não podia fazer nada. Sim. Então, você pensa bem, numa época onde a maioridade era 21. E ali, eu falei, não, eu vou contratar as professoras da escola pública para dar aula. E vou pegar o material, que na época, Poços de Caldas tinha as primeiras escolas particulares. Eu falei, vou plagiar, né, gente? Vou pegar as apostilas na época. Vou trazer essa coisa que eu acho essencial para minha cidade, que a minha cidade não tinha. Vou colocar aula de computação, vou colocar aula de inglês, que é o que eles tinham em Poços de Caldas. E eu quero trazer esse estudo para cá, esse modelo de escola. E assim, por incrível que pareça, eu não tinha dinheiro, tinha só o cômodo. Com o dinheiro das mensalidades, eu conversei com as mães acreditaram no meu projeto educacional, Sim. matricularam seus filhos nisso que era uma escola particular, que teria computação, que teria inglês, que teria a professora. E com esse dinheiro a gente já comprou as carteirinhas, né, aquele negócio todo, decorou o cômodo, e ali eu me vi já muito cedo administrando uma escola. E assim, e logo depois, com 17 anos, 17 mais ou menos, né, a minha mãe foi embora. Meu pai já não estava conosco, já estava nos Estados Unidos. Então, é uma parte da minha história que quase ninguém sabe. Eu não procuro não falar disso, porque eu não me resumo a histórias de vitimismo. Sim. Mas todo mundo que já participou de uma palestra minha, porque eu palestro várias vezes pelo Sebrae, hoje em dia a gente fala sobre empreendedorismo para muita gente, e quando eu vou falar desse começo meu, não tem como eu falar da onde que surgiu a Alba. Então, ali, quando a minha mãe foi embora, e ficou eu e a minha irmã mais nova, já sem o pai, a gente ficou numa situação sozinha. Eu brinco que eu tive uma noite para refletir aquilo e saber se eu ia ser vítima ou se eu ia escrever a minha própria história. E eu decidi ser a protagonista. Então, muito cedo eu levantei, eu estudei, eu trabalhei para pagar a minha faculdade. Passei no vestibular aqui em Pouso Alegre, então, mas eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro. Fundei a minha segunda escola em Santa Rita de Caldas, então já não era mais uma cidade, eram 2 cidades que eu tinha escola particular. Trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, pegava uma condução e vinha para Pouso Alegre fazer direito. Então, com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Não. E chegava na minha casa todos os dias, 1 da manhã. Para no outro dia acordar cedo e continuar. Até que no 3º ano eu vi que a gente precisava fazer uma escolha, porque é onde você começa a fazer estágios, né? E aí a profissão começa a te exigir mais atenção. Foi onde eu vendi as minhas escolas e vim para Pouso Alegre no 3º ano de Direito. E não parei de trabalhar. Eu fazia estágio no fórum, eu fazia estágio na procuradoria e estudava à noite. Então, assim, a minha vida foi muito trabalho e estudo, dedicação e suor. Talvez porque eu não tivesse ninguém para me acordar, ninguém para falar, vai lá e trabalha, vai lá e, não dá um passo errado, não usa droga. Então, não, era tudo... Aqueles anos da igreja, aqueles anos da família, aquilo lá foi muito precioso. Eu falo que o ser humano, ele sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano tem essa consciência. Já existe isso lá dentro. Já, né? E a gente pode escolher dar desculpas do porquê que a gente deu errado e colocar a culpa sempre no outro ou em alguma coisa. Ou a gente pode assumir a responsabilidade pelos nossos atos e fazer as nossas escolhas, escrever a nossa história. Então, sempre dentro das palestras que eu aplico, eu falo a importância que é você encarar os seus desafios, trazer para você a responsabilidade das suas escolhas, para que você realmente viva aquilo e saiba que aquilo que você está vivendo nada mais é do que o fruto das suas escolhas. Então, dentro desse contexto, eu busquei fazer sempre as melhores escolhas. É lógico que a gente não acerta sempre. É lógico que às vezes a gente erra. E a vida é para isso mesmo. A vida é pra gente, às vezes, errar. E o erro mostra a nossa humanidade. E muito, demais. Então, assim, também sou uma pessoa falha, então já falhei, mas assim, todas as vezes que a gente falha, eu pelo menos falho, eu falo assim, nossa, a vida me trouxe uma oportunidade de eu crescer. O que isso mostrou pra mim? O que isso acrescentou pra mim? Então eu não sento e choro. Tudo que acontece eu transformo, consigo transformar em mais uma força para ir além. Aí eu enxergo isso, eu enxergo o mundo de uma forma diferente.
Então, é isso. Você começou a tomar as decisões importantes, né? Eu vou falar que nós temos basicamente a mesma idade, e você começou a tomar essas decisões mais importantes ainda muito jovenzinha ainda, né? Sim. E a vida, ela meio que ela queimou os barcos aí. Total. Né? E você tomava essas decisões baseadas num lugar que você não podia voltar. Eu vi que a hora que você estava falando ali, quando você chegou nesse momento, o olhinho brilhou, né? Algumas emoções vieram à tona ali. O que esse tempo te ensinou? Se você pudesse resumir para mim, Martinelli, esse tempo me ensinou isso. E é lógico que tiveram várias lições, mas a mais importante delas. Eu acho que dessa fase, o que mais ficou para mim é realmente primeiro que nós não estamos sozinhos, né? Eu não posso falar que eu estive sozinha porque Deus esteve comigo. Então, Deus é uma coisa muito importante na minha vida, ele é muito real. Sim. Então, primeiro que nós não estamos sozinhos. Qualquer pessoa que esteja nos assistindo, passando por qualquer dificuldade, não importa o que você esteja passando, você não está sozinho. Sim. Deus está com você. Então, eu tive primeiro essa companhia maravilhosa de Deus. E Deus, ele te prepara caminhos incríveis. Então, quando você acredita nele, quando você deposita nele, segue, realmente os caminhos são diferentes. E a segunda coisa é que para tudo existe um propósito. Então, nós não podemos desanimar por qualquer coisa, nós temos que seguir em frente, nós somos realmente os protagonistas da nossa história, está nas nossas mãos, né? A caneta da nossa vida está nas nossas mãos. Quando a gente diz que a gente não deu certo, ou que aconteceu isso, por isso eu não fiz, por isso, você sempre arrumou desculpa. A gente tá vendo uma desculpa, a verdade é essa. E aí eu acho que foi uma fortaleza. Por exemplo, hoje eu tenho um couro muito duro, porque essa fase realmente é uma fase muito difícil. Eu acho que a fase da adolescência, da juventude, é uma fase que às vezes a gente precisa demais, de colo, é uma fase de incerteza, acolhimento. E foi a fase que eu me vi, segue a sua vida, vá fazer a sua vida, porque não tem ali naquele momento ninguém que vai fazer por você. Então, ou você vai ficar parada. Eu brinco, né, que eu poderia ficar parada e, de fato, ter ido para um orfanato, porque eu era menor de idade, eu poderia ter ido para as drogas, eu poderia ter ido para lugares muito difíceis, mas eu consegui olhar para aquela situação e consegui seguir em frente. Aí, isso faz com que eu consiga passar isso para as pessoas hoje em dia. Quando eu vejo uma pessoa que ela tá assim assada, eu falo, olha, você consegue. Ah, mas por que eu consigo? Porque eu consegui. A gente fala que a gente só conhece o céu quando a gente toca os pés no inferno. Sim. Então, por eu ter tocado os pés no inferno, eu conheço muito bem o céu. Então, eu sou essa pessoa que consegue olhar lá embaixo, a pessoa lá embaixo, e falar, sobe porque eu subi. Você vai subir também. Se eu subir, você vai subir. A gente não tem nada de diferente. Eu tava lá embaixo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha mãe, eu não tinha pai, mas com um pouco que a vida me deu, eu consegui chegar até aqui, então você consegue. Você consegue. Então, eu acho que é isso. É esse sentimento de força mesmo, que é dessas histórias. Mas, como eu disse para você, enxergo isso como um propósito, inclusive, de Deus. Porque os seus filhos, se você quer uma pessoa forte, você não vai ter essa pessoa forte criando ela no algodão. Desculpa, mas não. Sim. Se você quer uma guerreira, infelizmente, ela vai ter que enfrentar batalhas. Se você quer um guerreiro forte, ele vai ter que ter cicatrizes. Então, eu tenho muitas cicatrizes, são várias cicatrizes. E para a época nossa, acho que o que ajudava a reforçar isso era o tal do metiolate, né? Meu Deus do céu, aquilo era o fogo do inferno dentro da ferida, né? E a gente começa a sua história, né? E a gente entende, não tem nada de vitimismo aí. Não. Porque o vitimista teria ficado lá atrás, não estava sentado aqui na minha frente, agora, nesse momento. Mas eu vejo assim, existe esse momento todo e existe um momento também de ruptura, né? Porque daí você entende tudo isso. Eu conheço Caldas, né? Sim. E a minha esposa fez faculdade em Poços, mas eu conheço Caldas. Caldas é famosa pelos doces, né? Sim, cidade do vinho, cidade dos doces, exatamente. Eu cheguei a conhecer uma fábrica lá que era muito antiga e a gente foi lá fazer uma matéria de TV e eu lembro que eles...
parecia a fantástica fábrica de chocolate. E lá tem várias fábricas, né, Sim. de doces, de queijos, né, na minha época, até mais de infância, até tinha, assim, bem vinícolas, hoje já não tem tantas em Caldas, mas ali do lado, Andradas e tal, né, em Caldas a região mesmo, em Caldas ainda, agora temos até acho que a Estrada Real do Murilo, que criou a dupla poda, né, Sim. ele tá aqui também em Caldas, agora tá com uma vinícola excelente lá também, mas enfim, é uma cidade muito rica em turismo mesmo, né? São as águas medicinais. Temos Pocinhos do Rio Verde lá. Sim. É uma cidade muito agradável, realmente. Nossa, eu sou apaixonada nessa cidade ali que eu cresci, que eu tive. Embora a minha família também seja de Pouso Alegre, meus avós de Pouso Alegre, né? Foi esse o elo para romper, e agora a gente cai na minha pergunta. essa ruptura, né, não só por conta da faculdade, mas também Sim. de vir para Pouso Alegre? Pouso Alegre sempre foi uma cidade onde eu tive familiares, onde as minhas raízes familiares também estiveram aqui. Então eu tenho irmã de vô, tenho primas, até que eu não convivo tanto, mas a família estava aqui. Então Pouso Alegre sempre foi uma referência para nós, da minha família, né? É como se fosse o meu refúgio, é um segundo lar, né? Meu pai casa com a minha mãe, eles vão morar em Caldas e ali eu nasço, mas Pouso Alegre sempre foi ali o nosso segundo lar, né? É uma cidade onde a gente tem essas raízes muito fortes, né? Os Junqueira aqui na cidade de Pouso Alegre é uma família bem tradicional na cidade e a gente tinha esse pezinho em Pouso Alegre. E apesar de eu ter passado no vestibular em Direito em outras cidades como Poços e Alfenas, eu optei por fazer o Direito em Pouso Alegre, né? Primeiro porque eu realmente me apaixonei pela faculdade de Direito. Quando você olha para aquela faculdade, né? Ela passa para você aquela sensação de, né? De força. De força. Primeiro, sim. Então, eu, jovem, né? Me apaixonei por aquilo. E depois, realmente, pelas ligações afetivas que eu tinha na cidade. Então, aí eu venho para Pouso Alegre, né? Para poder fazer o Direito aqui. Essa foi a nossa opção. Muito bom. Agora, a pergunta que todo mundo, de certo, está esperando, né? E a política? Quando que ela chega? Por que ela chega? Em que momento? De que jeito? Por onde? Eu acho que ela chegou de uma forma muito leve, quase que imperceptível, eu vou dizer, muito natural, porque eu sou muito ligada ao social. Eu venho para Pouso Alegre, então eu passo no concurso do Tribunal de Justiça e aqui eu vou trabalhar na vara da infância e da juventude. Então eu começo a trabalhar nas periferias, eu começo a trabalhar com os adolescentes da cidade que estão vítimas de droga, de tráfico, enfim, adolescentes que não querem frequentar a escola, todos aqueles problemas da infância e da juventude, eu venho trabalhar na comarca. Então 4 cidades, na verdade, eu venho trabalhar aqui. Então eu tive contato direto com essas realidades. E sou uma pessoa muito ligada ao social. Eu brinco que eu escolhi o direito porque eu queria fazer justiça. Então já tinha quero fazer justiça. Quem não, né? Quem quer fazer direito? Todo mundo, quero fazer justiça, né? Vou escolher direito. A maioria sim. E comigo não foi diferente. E, bom, lidando com o social, você começa a trabalhar você mesmo, né, com o social. Depois eu lancei uma associação, chama Abra Vida, que é uma associação pró-vida, onde eu tenho um projeto social, que é o Projeto Social Luz, que hoje ele não está só em Pouso Alegre, ele está no Brasil inteiro, que a gente constrói, a gente fabrica as bonequinhas de pano e a gente doa para as crianças carentes. Então a gente está em São Paulo, Bahia, mas é projeto nascido aqui em Pouso Alegre com muito carinho. Legal. Então o social já fazia parte da minha vida desde muito cedo, então por todas essas questões que você já está imaginando. Sim. Então já tudo tinha, né, na verdade, porquê. Na verdade, até a questão de ir para essa área, de fazer um trabalho com as bonequinhas, tá tudo ligado à menina Alba lá atrás. Mas o que pegou essa menina, né, eu tenho que contar, porque foi uma coisa que até na campanha, algumas pessoas tentaram se aproveitar desse momento de dor mesmo da minha vivência, às vezes sem saber, outras sabendo dele, mas apenas querendo se aproveitar. É que exatamente esse trauma que eu vivi, a gente procura ser forte, a gente é forte, só que dentro da gente, a gente é humano, né? A gente tá lá com aquilo latente, e realmente a gente vai procurando aquilo para suprir o que nós não tivemos. Na verdade, na minha visão, para proteger as crianças, porque eu não fui protegida.
Sim. Então, todas as escolhas... É uma tendência de todo super-herói. Todas as escolhas, você vai vendo que sou eu buscando suprir algo que eu tinha vivido e que eu estava ali querendo que outros não passassem por aquilo. E aí eu tenho um problema de saúde, né? Que é o transtorno bipolar, Sim. que eu não tenho problema nenhum em falar, Sim. que foi muito falado durante a campanha. Mas é uma coisa que eu não me orgulho de ter, mas eu me orgulho de ser a pessoa que eu sou mesmo tendo. Sim. Porque mesmo... Ainda assim... Sou uma pessoa que vence ele todos os dias, levanto pessoas ao meu redor com ele. Hoje eu sou arte terapeuta, então... Sim. Eu consigo trazer as pessoas com depressão, com ansiedade, com problemas tão graves de volta à vida. Sim. E se Deus não me tivesse também feito essa cicatriz, e talvez eu não saberia como ajudar tanto as pessoas que eu ajudo hoje. Escrevendo livros, sou escritora. A primeira pessoa que escreveu cientificamente sobre a costura no Brasil sou eu. Que legal. E aí... Depois eu quero que você deixe o nome dos livros. Eu sou um amante de leitura. Inclusive, eu escrevi o meu primeiro e agora eu falei sobre os benefícios da costura para a ansiedade, né? Dentro da arte terapia, porque eu sou arte terapeuta. E já estou na metade dos benefícios da costura para a depressão. E aí até parei esse projeto por conta das coisas que começaram a acontecer, né? Sim. Enfim, mas... Dentro dessa questão toda que a gente está falando, houve esse posicionamento de estar trabalhando com essas questões, então, olha, recuperação de vidas, social, enxergar o ser humano como ele é, enxergar o ser humano com as suas fragilidades, com as suas fortalezas. Eu sou expert em tirar as pessoas do fundo do poço e mostrar para elas um caminho. Eu acho que isso era o mais bonito e eu me orgulho muito de fazer isso de diversas formas. E a política, ela começa a entrar, porque quando você quer ajudar o outro, tem hora que você já não consegue com suas mãos. Tem hora que as suas mãos ficam... Nossa, você é muito pequena perto do problema que você vê. Então, quando você vai para uma periferia e você vê uma criança que ela estava ali sendo utilizada para venda de drogas e porque ela não tem uma oportunidade, porque você começa a enxergar, nossa, se eu tivesse a caneta na minha mão, meu Deus, ai, por que, né? E aí você começa a enxergar, aí eu comecei a enxergar a política como um meio de transformar aquelas vidas que eu já trabalhava, que eu já fazia. Só que eu não fazia por política, eu não fazia por dinheiro, eu não fazia... A minha associação, por exemplo, ela nunca recebeu 1 centavo de ajuda pública de ninguém. Sim. Trabalho com deputados e trago verbas para a cidade, mas a minha associação nunca recebeu R$1 de qualquer pessoa ligada ao setor público. Ontem ainda brinquei com elas, porque segunda-feira é o dia de projeto social. E aí eu ainda brinquei com elas. Falei, gente, se vocês virem eu chegando com verba na cidade, porque eu tento fazer, mesmo não estando dentro da política agora, né? Mas eu não vou deixar de ser essa pessoa que tenta ajudar o outro, como eu sempre fiz. Quando vocês me virem chegando com alguma verba, seja para uma sala de maternidade, seja para qualquer coisa que eu conseguir, porque por mais pequeno que seja para você, para aquela pessoa que está recebendo, é muito. Eu sei disso. Eu sei disso. Então, eu não vejo ajuda pequena e ajuda grande. Eu vejo ajuda. Então, a pessoa tem que estar ali para ajudar. Aí eu falei, olha, para o nosso projeto não vai vir, não. Aí eu falei, vocês me perdoem, mas lidar com a política também me ensinou que do mesmo jeito que tem pessoas bem intencionadas, com coração puro, que eu tenho certeza que entram lá com essa visão, também tem as pessoas que não estão ali com aquele mesmo olhar, com aquela mesma dignidade, com aquela mesma preocupação. Então, para que sempre eu tenho uma preocupação muito grande com o meu nome, né?
quem é a Alba, né? O que é a Alba? Então, assim, até você provar que 8 não é 80, por mais que chegasse R$1.000 ali, nossa, é a Alba doando para a própria Alba que tá ali na Alba, sabe? Eu expliquei para elas. Então, eu tenho toda essa preocupação. E elas, não, imagina, a gente não precisou nunca de ninguém, nós vamos sempre fazer e tal. Então, assim, é uma turma muito maravilhosa, uma turma que entende. As pessoas certas e que tem o seu DNA ali faz Não, parte, elas são maravilhosas. Eu brinco que, por exemplo, nesses últimos anos que eu tive fora, por estar cuidando dessas outras coisas, não pude dar a atenção que eu queria dar, e assim, elas levaram tão maravilhosamente bem o projeto. E aí eu falei para elas o ano passado, né, quando eu agradeci, eu falei assim, a maior alegria minha foi ter visto o projeto social de Pouso Alegre funcionando sem a minha presença dentro dele. Sim. Porque quando a gente cria algo bom, a gente fica pensando, se um dia eu não estiver aqui, isso vai continuar? Sim, eu faço essa pergunta sempre. Quem que vai continuar por mim? Vai morrer? E aí eu descobri que não ia morrer. Eu descobri que eu tinha plantado uma semente no coração das pessoas, não só de Pouso Alegre, mas do Brasil. E que essa semente tinha virado árvores, e que essas árvores hoje já tinham frutos, e que hoje eu não sou nada ali. Hoje eu sou observadora praticamente de tudo que acontece aqui em Pouso Alegre e no Brasil. E isso não me deixa mal. Isso me deixa orgulhosa. É quando eu não tô ali, que o negócio flui, é que eu fiz bem feito. Sim. É que foi passado. Eu vejo muito assim, de um professor meu que fala, quando você cria algo e ele funciona com você, é um projeto. Quando você cria algo e ele funciona tão bem sem você, é um legado. Então, exato, queira ter legado, não queira ter projeto, não, porque quando você falava aí, eu tô me ligando aqui, eu sou muito ligado a essa questão que tudo no universo é intencional. Sim. Né? Eu creio num Deus intencional. Total. Eu creio em propósito. A G7, ela é uma plataforma de serviço e os podcasts fazem parte dessa plataforma. Nossa empresa está aí também, atende o Brasil todo. Mas a gente criou um método aqui que parte dentro da administração, né? E está muito ligado à gestão também, que trabalha com IPMM, que é o antigo MVV do Peter Drucker, né? Missão, Visão e Valores, que hoje em dia tem na porta das empresas, ninguém sabe para que serve, quem foi que colocou. Valores, tudo, né? Geralmente tá lá, o dono mesmo não sabe o que significa, sim, né? E eu falo assim, que isso é tão real, que ele serve tanto para a empresa, mas a empresa não existe sem pessoas. Então, missão, visão e valores para a empresa não funciona, porque dentro dela, né, o maior ativo são pessoas, sim, e as pessoas funcionam por IPMM, identidade, propósito, missão e mensagem. Qual que é, rapidinho assim, só para a gente fazer esse link com você, qual que é a sua identidade? O que você diria assim, Martinelli? Minha identidade é X. O seu nome significa amanhecer. É a primeira luz do dia, né? Isso. E eu acredito que seja isso. Eu acho que a Alba, eu acho que ela vem muito de luz mesmo. Eu acho que é iluminar. Eu acho que tudo que eu tenho feito até hoje é iluminar, de alguma forma. Iluminar uma ideia, iluminar um projeto, iluminar uma pessoa, iluminar um caminho. E não tinha nome melhor para o meu pai escolher, e até hoje ele não sabe dizer por que ele escolheu Alba, porque ele fala que de fato ele não conhecia a Alba, ele não sabia, nunca viu, e quando eu nasci ele chegou para minha mãe e falou, olha, ela vai chamar Alba. E a minha mãe falou, Alba? Aí ele falou, Alba, ela vai chamar Alba. Eu senti no meu coração que ela vai chamar Alba. E a minha mãe brigou com ele, achou que fosse uma ex-namorada, achou que fosse alguma coisa. E, né, uma Alba, né? E ele, não. Então, assim, aí hoje ele fala, eu já sentia, quando você nasceu e eu te olhei, eu sentia que você tinha propósitos, e eu coloquei Alba, e ele não sabia o que significava Alba. Sim. Uma pessoa... Então, a gente já cai no segundo ponto. Primeiro ponto do IPMM, identidade. O segundo, propósito. Qual o propósito seu aqui nessa terra? Você já descobriu? Já chegou? Sim, já. E eu sou uma pessoa multi.
né? Se vocês forem ver lá, eu tô sempre criando algo, eu tô sempre fazendo algo diferente, eu me permito mudar, eu me permito fazer coisas diferentes. Não é monorail, né? Não sou. Não, eu não consigo. E assim, eu preciso de motivação, eu preciso de estímulo, eu amo desafio. Eu sou aquela pessoa que quanto maior o desafio, parece que o desafio me chama. Me chama, eu gosto disso, né? Eu gosto dessa sensação. E o meu propósito, desde o início, eu acho que eu vou morrer com esse propósito, é realmente agir em benefício do outro. Porque eu me entendo nesse mundo só de passagem. Eu não me entendo, eu tenho essa coisa de que, de verdade, não sou nada, sou um grão de areia. E converso muito com Deus. E todas as vezes eu pergunto, qual o seu propósito? Qual foi o seu propósito comigo pra isso? Você me levou pra isso? Sério mesmo? Tipo assim, eu falo com Deus, né? Você me levou pra isso pra quê? O que isso precisa de mim lá? E ele já me levou em vários lugares. E todas as vezes que ele me leva pra um lugar, a única certeza que eu tenho é que ele precisava de uma guerreira lá. Sim. Ele precisava de uma filha de confiança. Uma filha que não ia se dobrar, que não ia baixar a cabeça. Ele precisava da Alba. Então eu chego e eu faço o que eu tenho de fazer, sem pegar pra mim, sem me apegar, sem vaidade, que eu acho que isso é o mais importante. É o que mais tira, né? As pessoas do propósito. Sem vaidade. É tipo, eu faço para o outro. Eu fico feliz pelo outro. O meu maior sorriso é assim, eu tenho um pacote de cartas que eu falo que é a vida valeu a pena, tá? E às vezes as meninas que estavam no ateliê comigo falavam assim, por que é um pacote de a vida valeu a pena? A maioria das vidas que eu pude ajudar, algumas me escreveram cartas depois de algum tempo, me agradecendo. Sim. Pessoas que eu nunca imaginei que eu pudesse ajudar. Eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino a fazer artesanato. Tudo que eu aprendi eu doava. Eu fui professora de artesanato. Eu estava dando aula já no ateliê na TV. Eu já tinha ido para televisão. Eu já estava fazendo tecido pela Fernando Maluí. Meu tecido já estava sendo lançado na Europa e sei lá o quê. E eu atendia todos com o maior carinho. Vamos aprender a fazer isso. Vamos transformar isso numa profissão. Então é o se doar. Meu propósito vai continuar sendo fazendo para o outro, porque tá dentro de mim isso daí. Isso o propósito está ligado ao servir? Ao servir, exatamente, ao servir. E aonde eu estiver, eu estarei servindo. E a pessoa que tem esse propósito, engraçado, ela não tem apegos. Eu não consigo ter apegos, então eu não sou apegada a cargo, eu não sou apegada a lugar, eu não sou apegada a nada. Por quê? Porque eu tô aberta para a próxima missão. Agora a gente já entra no próximo ponto. Qual a maior missão até aqui? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a principal missão é a família. Hoje eu tenho 2 filhas que são uma bênção na minha vida. Que idade elas têm? Uma tem 23, está em São Paulo, faz direito no Mackenzie. Legal. A outra tem 16, está aqui no Colégio São José, já fazendo o Enem, se preparando para o ano que vem. Ela fez o Enem agora? Já fez o Enem, dias? Fez. E já está feliz, também já está fazendo seus projetos. Talvez ela vá fazer também direito no Mackenzie, junto com a irmã. As 2 conversam muito, se amam muito. Isso e a gente está preparando, né, se Deus quiser, a saída também. Mas aí os filhos já vão saindo de casa, então eu tô nessa fase, né, de quase um ninho vazio. Ninho vazio. Né? Mas ao mesmo tempo, Deus me deu um companheiro muito maravilhoso, que é o meu marido. Já é um casamento aí de 26 anos, que é um casamento que eu falo que é um casamento de verdade, porque não tem nada de conto de fadas, né? Nós somos pessoas que a gente se escolheu e a gente enfrentou muitas batalhas para estar juntos. Mas a gente se escolheu em cada uma das batalhas. Legal. A cada passo que um dia alguém pensou em desistir, porque casamento é isso, viu, gente? Casamento não é... Se a pessoa chegar aqui e falar que são tudo flores, vocês duvidem. É porque vendem pra Vendem gente, muito uma margarina, né? É. Não, eu sou apaixonada no meu casamento, pelo contrário. Um dia eu cheguei pro meu marido e falei, a gente venceu, viu? Porque o que a gente já passou, e mesmo assim a gente se escolheu,
A gente, né? A gente escolheu estar junto, apesar de. Sim. Então, pra mim, ele é ele é um amigo, ele é um companheiro. Hoje a gente já tá naquela fase que os filhos cresceram, então a gente já sai mais, a gente fica mais junto. E nessa fase toda da política, ele teve ele se mostrou uma pessoa que eu não imaginava, né? Porque, realmente, como você falou, pra mulher, na política, é mais difícil, né? Em todos os sentidos. Até porque a mulher também, ela é mãe, ela tem essa questão de estar... também mexe muito com o lado emocional, né? Pra mim, eu vou ser bem sincera, eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com isso. Isso pra mim nunca foi problema. Eu tenho essa facilidade de abstrair. Não é qualquer coisa que me tira do sério, mas porque eu sei quem eu sou. Então, pra uma pessoa chegar pra mim e dizer o que eu sou, ela vai ter que saber exatamente quem eu sou. Qualquer coisa que ela diga o contrário, eu vou olhar e simplesmente eu vou ignorar e vou continuar meu caminho. Mas ignorar com aquela leveza toda. Não choro, não me desequilibra. E a política, eu passei por essa fase muito tranquilamente. Eu recebi muitos ataques, mas nenhum me fez perder um minuto. Alguns eu ria, né? Quando eu vi algum meme, alguma coisa, nossa, ela parece com tal personagem, não sei o quê. Eu ria, eu mostrava para as minhas filhas. Tem essa parte bem-humorada, né? Mas assim, você leva para esse lado, né? Você tem essa... Você tem uma escolha, né? Você tem, mas como que você vai se divertir e tal. A questão da bipolaridade, eu achei que foi uma fase que eu tive a oportunidade de falar de um problema que várias pessoas passam. Sim. Então, mais uma vez, eu encarei isso daí de uma forma, acho que muito... foi até uma forma de testar de fato, né, isso, porque assim, o meio da política, em meio a uma campanha e tudo, nossa, tinha que ter um controle violento. E voltando pro meu marido, que é meu companheiro, para ele não é diferente. Eu acho que quem vê o outro passar, ele tem que ser muito forte. E eles, ali, meus filhos, né, minhas filhas e meu marido, eles tiveram que abdicar dessa pessoa. Então, é como se eles tivessem doado a mãe, a esposa, os meus negócios doou a empresária, tudo paralisou, minha vida paralisou, tudo paralisou para aquilo ali. E você tá ali cumprindo uma missão. E essa missão não necessariamente ela é vitoriosa só se você vencer a eleição. Ela já é vitoriosa a partir do momento que você escolhe encarar aquela missão. Só o fato de se colocar ali, a coragem, ali e fazer da forma como você sonhou. Eu digo que meu marido, ele fala, não, por favor, hein, pelo amor de Deus, né? Olha lá, né? Porque realmente traumatiza quem tá de fora. O negócio é pesado. Eu sempre faço essa comparação porque foi o ambiente que eu vivi, né? Eu vivi um ambiente de doença por muitos anos, né? 7 anos de doença, 7 anos de hospital. E eu falo que, para mim, o tempo passava de uma forma. Para quem estava de fora, era muito pior. Era muito pior. As pessoas que amam a gente, eles querem proteger a gente. E por mais que você fale, calma que eu tô bem, minha filha fala, mãe, você tá bem, mas... eu não gosto de ver o que tá acontecendo com você. Você tá bem mesmo? Eu falo, tô ótima. Porque realmente, quando eu entrei, eu fiz uma oração para Jesus, né? E eu entrei realmente pensando que era uma missão, que eu cumpriria uma missão e ele estaria ao meu lado. E eu falei, Jesus, tira de mim o coração, porque aqui eu não vou poder tremer. E eu sou uma pessoa de muito coração. E depois devolve ele pra mim. Guarda ele esse ano com você, e depois você devolve ele pra mim. Porque agora não vai ter tempo pra ele. E de fato foi. Jesus foi muito bom comigo, então a gente foi muito perfeito. E meu marido, ele me acompanhou lindamente. Então ele foi aquele parceiro que ele tava ao meu lado, que ele me protegia, que ele doava essa esposa, que ele poderia dizer, não, é minha esposa. Peraí, por que você precisa passar por isso? Não. Mas ele foi um homem muito forte. Ali eu vi que meu marido, ele era... muito sábio também, muito, né? Porque muito. soube dosar, né? Muito. Acho que isso é importante. Esteve muito ao meu lado, me acompanhou, né? Me deu, assim, uma segurança muito grande. Qual que é a segurança? Por isso que eu falo que o principal é a minha família. Qual que é a segurança? Tudo pode desmoronar, tudo pode acabar. Qual que é o seu principal bem? É a minha família. E a minha família tá ali pra mim.
né? Eu posso passar a tempestade que for, Deus foi tão bom para mim que eu entro e enxergo as minhas filhas, o meu marido, e ali eu tenho o amor, o respeito, o carinho, ali eu me nutro de tudo que é bom. Mais uma vez, não que seja tudo perfeito, porque nada é tudo perfeito, pelo contrário. Ainda mais com sangue espanhol e árabe no meio, né? Porque meu marido é árabe, vocês imaginam, né? É pelo contrário. Eu brinco que são 2 titãs na minha casa. Eu me considero uma titã, personalidade muito forte, muito presente, e meu marido é um titã. Meu marido, ele é o homem que tá ali com aquela mulher. Eu falo, tinha que ser. Sim. Então, assim, eu acho que a principal coisa minha é a minha família, é a minha base. E a principal mensagem? Nós passamos identidade, sim, propósito, missão, sim, e a mensagem que você carrega. A mensagem é de esperança. Você sempre acredita? Todo dia você acorda acreditando? Sempre. Irritantemente. Eu lembro de um amigo, você usou essa palavra, e eu tô lembrando aqui, todo dia eu vou mandar mensagem de bom dia, quem se corresponde comigo no WhatsApp, já sabe, o meu bom dia é sempre bom dia. Os meus vídeos começam com fala, pessoal. E aí um amigo meu, acho que era umas 5 e pouco, a hora que eu gravei o meu story, e ele falou, não é possível, eu vou ligar para ele. Ele ligou para mim e falou assim, não é possível que você acorda com essa animação, para de fazer isso, para de ser hipócrita e tal. Aí eu falei, por que você tá bravo? Não, porque me irrita ver você tão feliz, ninguém é feliz às 5 da manhã e tal. Eu falei, mas eu sou, cara. Eu tenho uma esperança, eu tenho essa chama de acreditar que as coisas podem mudar. Eu tenho essa esperança de ver coisas melhores acontecendo. Eu acredito no ser humano. Sim. Eu acredito que as coisas... Então, assim, eu tenho essa esperança. E quando eu vejo que alguém está do meu lado já não tem a esperança, por exemplo, até dentro da própria política, a gente passa por momentos bem difíceis, né? Do lado conservador, digamos assim. E muitas pessoas não estão mais com esperança, né? Você vê, nossa, Alba, mas você acha que vai dar certo? O que vai acontecer? E a gente sempre mantém aquela luz ali no fim do túnel, sabendo que nenhum mal dura para sempre. Então, nenhum mal dura para sempre. Eu tenho essa certeza. Você julga que você foi muito prejudicada pelo fato dos extremos? Com certeza, mas eu não diria que eu fui prejudicada. A gente viveu aqui em Pouso Alegre realmente a polarização, né? E toda polarização, quando ela existe dentro de uma eleição, a terceira via, ela praticamente fica inexistente. Eu ouvia muito, inclusive, assim, ai, nossa, eu queria muito ter votado em você, você era minha candidata, eu ouvia as suas entrevistas, você para mim era meu voto, mas eu não podia deixar fulano ganhar. Sim. Então, ali eu tinha que escolher entre um e outro. O que é isso? É um sinal muito claro de polarização, tá, política, só que nós já sabíamos dessa polarização com muita antecedência. Porque quando chega o processo de eleições, a gente já tinha um cenário. Já tinha um cenário. Então, assim, a minha candidatura, ela foi uma candidatura muito forte, porque desde o início nós sabíamos de tudo o que a gente poderia enfrentar. Os desafios eram gigantescos, mas o que fez o PL optar pela candidatura, mesmo sabendo desse cenário totalmente polarizado, foi você dar o primeiro passo para a construção de novas lideranças, de novos pensamentos, você conseguir dialogar com a população, ideias, projetos, valores, e isso, na minha concepção, já é assim um ganho gigantesco. Sim. Então, por mais já é uma vitória. Já é uma vitória, porque você consegue dar um passo muito importante para a própria população. Por mais que você tenha ali uma votação, eu fiquei em terceiro lugar, né? Ficou atrás de mim, ficou o PT ainda, PT, PSOL, aquele negócio todo e tal. Então você imagina que uma pessoa que não é política até então, não veio da política,
não tem pai político, não é de uma veia política da cidade. Né? Mulher, foi a terceira mulher na história de Pouso Alegre a se candidatar ao executivo. Antes de você, a Virgília. Virgília. E parece que na década de 80 ou 70... Já tinha muitos anos, né? Tinha muitos anos, teve uma outra candidata. Então, assim... Então, tudo isso era um cenário de vitória. Na minha cabeça ainda continua sendo um cenário de vitória. A gente recebeu, isso, e não é reclamando, mas eu tô dizendo assim, as realidades. A gente recebeu, se não me engano, acho que era 260 mil de campanha. Eu não sou uma pessoa que coloquei dinheiro em campanha, eu não estava vindo ali para disputar, nada disso. Então, a gente só utilizou aquilo, dividido entre 16 candidatos a vereadores. A gente estima que para prefeito, então, a gente deve ter ficado com aproximadamente 30 mil reais. Eu fiquei com mais ou menos 30 mil reais para fazer minha campanha de prefeita. Teve vereador de outros partidos que receberam 90 mil reais para fazer a sua candidatura de vereadores. Sim. E não conseguiram a votação expressiva. 3 vezes o valor que você usou para vereador. Mas nada disso foi impedimento para que eu desistisse, ou para que eu me rebelasse, ou para que eu... Não, tudo isso eu encaro como vitória, como experiência. Olha, passei por isso e como foi importante. Mas você... Gente, vocês não estão entendendo. É muita vitória. Sim. Sabe? É muita vitória. Então, assim... As pessoas têm mania de achar que a vitória, na verdade, é subir no pódio. E chegar no final da corrida, vivo, já é muita vitória. E o melhor ainda é chegar no final da corrida, deitar a cabeça no travesseiro e poder dormir aquele sono dos justos. Sabe? Aquele sono do... Eu fiz a campanha dos meus sonhos. Sim. Mas com 30 mil reais era o seu sonho? Não, eu queria 7 milhões, não é isso. Mas a campanha dos meus sonhos, eu digo o seguinte, foi uma campanha literalmente como eu sonhei. Ela foi limpa, tranquila, eu conversei com as pessoas sobre projetos, sim, eu não me mantive ataque, eu lógico, critiquei, porque a gente tem que criticar, a gente sim, tá ali, né, a gente tem que mostrar o nosso lado, falar o que tá errado, o que não tá. E isso é o grande significado da política. É lógico, a gente precisa... É o poder discordar e mostrar outro ponto. É lógico, né? Os outros pontos. Fiz isso, mas consegui me manter, eu digo assim, de uma forma muito respeitosa com todos os candidatos. Respeito todos os candidatos que participaram desse pleito, mesmo os candidatos de ideologias totalmente opostas à minha. Respeitei, continuo respeitando. Então eu acho que isso foi o primordial. Então quando acabou tudo aquilo, eu me senti assim, cara, a gente conseguiu, sabe, assim, a gente abriu um caminho e que esse caminho continue aberto, né, que sim, o partido se fortaleça, que as pessoas tenham coragem, independente de partido, mas que elas tenham coragem de sempre se apresentarem para a população com ideias. Como estão, né? A gente só vai ter agora eleições municipais lá na frente. Como que tá a questão do PL na cidade? Então, recentemente eu me desliguei do partido. Acho que eu vi uma carta sua. Eu fiz uma carta aberta, né? Um comunicado. Sim. Também eu sou uma pessoa muito transparente, sou muito grata. Acho legal você fazer isso, porque assim, você engajou muita gente. Sim. Né? Depois se tipo assim, muda tudo e você simplesmente faz silêncio. Não. As pessoas não podiam. Não podiam. E eu não imaginei que a minha saída fosse mexer tanto com essa parcela conservadora da cidade. Eu não tinha o alcance da liderança que eu tinha alcançado. Sim. Eu não tinha, porque como eu falei pra você, eu sou muito simples, eu faço sem pensar naquilo, naquela vaidade. E você não tinha medido isso também pós-eleição? Não tinha medido. Então, quando eu fiz esse comunicado, e assim, deixo bem claro que sou muito grata ao PL, igual eu falo lá, sou muito grata ao PL, a todas as instâncias do PL, sempre fui muito bem tratada lá dentro. Saí realmente por discordâncias de alguns posicionamentos municipais, mas isso não influencia o partido, acredito que o partido ele possa continuar crescendo e tudo mais. Mas eu precisava ser honesta comigo e com as pessoas que votaram em mim. Até porque o meu trabalho, ele foi anterior a um partido.
né? Sim. Eu criei o movimento conservador junto com outras pessoas aqui, já participava de manifestações há muitos anos, nossa, desde do contra Lula, fora Dilma, e tudo que você possa imaginar, né? Então, assim, e o meu trabalho com o social, ele continuaria, independente de qualquer coisa. Eu já tinha recebido o convite para ser presidente estadual do Instituto Arpia do Brasil, que é um instituto fundado pelo Major Vitor Hugo, que era o líder de governo do presidente Bolsonaro, né, quando ele foi presidente, e com presidente de honra o próprio Bolsonaro e a Michele Bolsonaro da ala feminina. O ano passado eu estive em Brasília com eles, então quando eu faço aquele discurso para Bolsonaro, eu fiz um discurso para o Bolsonaro, a gente estava ali numa reunião da alta cúpula do Instituto Arpia, né? Eu cheguei a ver esse vídeo. Aí todo mundo falava assim, por que você fala que vocês são arpianos? Ninguém sabia, né? Estamos arpianos porque nós estávamos ali com o Bolsonaro dentro do Instituto Arpia. Só que pela candidatura, eu não pude exercer essa presidência estadual da forma como eu gostaria. Só que o Major Vitor Hugo me deu a liberdade de me dedicar à minha candidatura e após as eleições, eu começasse a me dedicar com o Instituto aqui em Minas Gerais. Sim. Então, eu falei assim, gente, eu amo trabalhar com as bases, eu acho que nós precisamos tanto fortalecer bases. Fortalecer bases é você falar para a pessoa o que é a direita, o que é o conservadorismo, quais são os valores que você carrega, quais são os projetos que esse modelo de política pode trazer para você. E eu gosto muito de trabalhar com as bases, eu gosto muito de fazer com que as pessoas compreendam por que elas estão ali, porque tem um porquê de você estar de um lado, você estar do outro, qual que é a diferença, e eu gosto muito dessa parte. Então, a princípio eu ia me desligar, vou me dedicar ao Instituto Arpia como presidente estadual e fortalecendo as nossas bases. Mas eu não imaginava como que a base eleitoral ia sentir e sentiu a saída. Eu não imaginava. Aquilo me pegou de surpresa. Mas é porque acho que apareceu de uma forma... pelo menos a impressão que eu tenho, apareceu de uma forma tão natural e orgânica, quando perdeu ali um elo, que se apareceu à frente do PL e tudo, não tinha como não sentir, né? Você tem medo dos caminhos que tomem? Porque assim, a gente sabe que o PL vai ser um partido que todo mundo vai ficar de olho, porque agora a gente tem as eleições presidenciais e tudo, e tem lógico, muita gente interessada. Você acha que pode tomar direções aí que não favoreçam o movimento do jeito que vocês consolidaram nesse tempo e por isso sentiram a sua ausência ali, essa saída? O perigo sempre existe. Se eu falasse para você, não existe perigo, era como se eu estivesse falando que nós vivemos num mundo perfeito, tá tudo certo e todo mundo, né? O perigo sempre existe, é contra isso que a gente precisa lutar. Aqui no município, ou no estado, ou no país, que a direita tenha sempre verdadeiros líderes, né, lideranças, e que essas lideranças, elas representem aquilo que a população deseja ver nesses líderes. Eu digo que a direita, ela é muito... Ela precisa, né? Ela cobra. A direita, ela te cobra muito. Ela não vai engolir uma pessoa que ela não enxergue como conservador. A direita, ela tem ficado cada vez mais esperta, digamos assim. Então, antigamente era muito fácil. Você via várias pessoas vestindo verde e amarelo, esbravejando Deus, Pátria, Família e Liberdade, colando na aba do Bolsonaro, sendo eleito pelo Bolsonaro. Sim, aconteceu muito. E depois de eleito, a pessoa simplesmente, ela mudava, ela já ia para o centrão, né? Depois ela já ia para a esquerda, e ali ela já estava fazendo maracutaias. Era uma decepção muito grande. Então, assim, perigo existe, a gente espera que isso não aconteça e nós vamos trabalhar para que não ocorra. Eu acredito que esse é o pensamento não só meu, mas de todas as pessoas que estão envolvidas com a direita, com o conservadorismo hoje. E o que nós não podemos deixar que aconteça? É a desunião do partido. É a própria direita atacando a direita. Eu acho que nesse exato momento as coisas estão muito à flor da pele. Nós temos o nosso grande líder, que é o Bolsonaro. Não tem como falar em direita sem falar em Bolsonaro. Que ele está
um preso político em prisão domiciliar. Acho que as duas pontas têm seus líderes. Tem. E mexer de qualquer lado é um problema. É um problema. Mas a direita, ela tá com esse líder preso político. Sim. E ela tem vários outros líderes que eles estão exilados. Então a gente vive hoje uma situação no Brasil que é um estado de exceção. Tá? Na minha concepção, é um estado de exceção quando as leis já não funcionam, quando você às vezes não consegue acreditar no sistema judiciário, é um estado de exceção. Exceção, não está valendo aquela regra, né? E as pessoas que percebem isso, elas estão à flor da pele. Os nossos eleitores, eu digo, a base conservadora está à flor da pele. Ela está preocupada, ela está vendo pessoas serem presas. Nós temos os presos do 8 de janeiro sem anistia. Eu estive em Brasília um mês antes, no dia 10 de dezembro, fazendo uma manifestação também pacífica na Praça dos Três Poderes. E não tinha como aquilo acontecer. Então eu sou uma pessoa que viveu aquilo ali na pele, né? Sim. Então a gente vê pessoas que poderia ser minha melhor amiga, que está agora presa injustamente, pagando 14, 17 anos de prisão por ter usado um batom e escrito uma frase. Isso é muito caro para nós conservadores. Só que para isso a gente precisa manter a calma e a cautela. O que eu não vejo acontecendo às vezes. Eu vejo às vezes, por conta talvez desse clima muito acirrado, muito à flor da pele, algumas lideranças que às vezes começam a fazer vídeos, às vezes até em busca de like mesmo, né? Like, porque hype... É desse perigo que eu tô falando porque mesmo. É o hype, né? Tem muita gente que vê na desgraça uma forma de aparecer. Sim. É o que a gente mais vê. Dentro do caos crescer, né? Nossa, peraí, tá acontecendo uma desgraça, então vamos fazer dessa desgraça maior ainda, porque é ali que eu vou me sobressair. Sim. Eu sou mais da direita, eu sou o verdadeiro, o resto é falso, e vamos acabar com os traidores. E aí, de repente, você começa a transformar a própria base em traidor. E isso à véspera de uma eleição. Sim. E isso, para mim, é perigosíssimo para a direita. Eu vi muita gente usar, não era nada, não era ninguém, e usar a manifestação dos caminhoneiros e se eleger deputado. Exatamente. Eu vi muito disso, por isso que eu perguntei dessa questão dos perigos que moram aí. Porque assim, eu via você como uma liderança do PL muito sóbria, né? E hoje, esse lugar vazio, porque eu acredito que tá vazio, esse lugar vazio, ele corre esse risco, né? Ele corre esse risco, mas é aí que eu falo, por mais que eu não esteja ali dentro do PL hoje, né, você já consegue ver grandes lideranças do PL que estão comigo mesmo eu não estando lá. Sim, isso então eu tive aproximação de vários deputados, inclusive recentemente Nicolas Ferreira, né, o Bruno Engler também, que são pessoas maravilhosas, é o deputado federal mais votado aqui de Minas Gerais, né? Eu tive com o Nicolas, porque o Nicolas, ele é adonepiano, né? Sim. E a gente se encontrou algumas vezes no Rio, nas convenções da Adonep lá, e a gente teve esse laço. Ele, quanto vereador em BH, ele era vizinho de gabinete de um vereador que eu assessorava, depois a esposa dele, aí o Nicolas, né, no segundo ano se tornou deputado. Então eu conheço assim um pouco dele, mas eu vejo assim que quando essas lideranças vão deixando espaço, que nem o gabinete dele em BH foi ocupado, e não foi ocupado por alguém que tinha a mesma pegada, né? Então, na verdade, enfraqueceu. A gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, né? Eu acho que é um pensamento que todos têm, mas com certeza as lideranças, elas estão vendo ali as coisas que acontecem, e o mais importante é que quando algo é verdadeiro, ele não some. E ele não some não é porque o outro quer, às vezes o outro quer que você suma. Ah, não, vamos sumir com aquilo ali, que aquilo ali não tá muito no nosso jogo, vamos sumir com aquilo ali? Mas o povo não deixa sumir. Aí eu achei isso incrível. O povo, ele te levanta, né? Sim. É o eleitor que olha para você e fala,
ela representa aquilo, ou ele representa aquilo, e aí é como se fosse uma vontade que não é sua, e é muito engraçado isso, não é uma vontade sua mais, né? Você já se vê ali de novo, cuidando e representando. É porque tá ligado ao propósito, à missão. Então eu acho que o conservadorismo, né, no meu caso, por exemplo, eu continuarei exercendo ele, né, porque conservadorismo, ele não é uma ideologia, ele é uma filosofia de vida. Então, sou conservadora, continuarei conservadora, com o meu propósito, continuarei ajudando as pessoas enquanto Deus permitir, e pelas mãos que Ele colocar na minha vida. A gente agora teve a bênção de, através do deputado Nicolas, estar ajudando um pouco a cidade, através de uma sala de amamentação. Os outros deputados que estão telefonando. Eu vi um vídeo seu com a Mônica, secretária de saúde. Sim, a gente foi entregar. Eu acho muito importante, a gente fez o vídeo tanto no aceite com a Mônica, como também na entrega do hospital, porque é aquela coisa, né? Quando a gente tá no propósito de ajudar o outro, a gente simplesmente não tá ali para agradar A ou B, e a gente consegue ser muito justo. Então, a gente fez o vídeo ali na Secretaria de Saúde para mostrar para a população que aquela obra, ela começa ali. É naquele aceite. Então, aquela verba chega ali na prefeitura, é feito um aceite, e é um diálogo, né? Me apresentei ali naquele momento como representante do deputado e deixando as portas totalmente abertas no sentido de diálogo, né? Você é muito bem aceita pelo governo atual em Pouso Alegre, né? Então, eu vejo assim que você é muito bem vista, porque eu vejo que se por um lado houveram ataques e tudo mais, falando como eleitor, né? Eu sempre vi assim a figura do Dimas. Não, eu não vou responder a isso, eu não vou responder a essa provocação, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Sempre vi esse lado, né, muito forte nele, e eu vi também muito equilíbrio no discurso seu, né? E acho que até essa simpatia entre as partes é por conta desse equilíbrio, por essa coisa dosada, sabe? Eu acho que o que existe da minha parte para com todos é um respeito muito grande, e isso faz com que eu tenha a liberdade de criticar o que eu acho que pode ser melhorado, porque são críticas. Quando eu critico algo, eu procuro criticar algo existente, pontuar algo que poderia ser modificado, mas respeitando sempre as pessoas que estão ali. Eu sinto de todos, e isso é uma coisa realmente de todos, um respeito muito grande. Tanto durante as eleições como depois das eleições, eu tenho um trânsito, graças a Deus, muito bom com as pessoas, porque eu sou uma pessoa do diálogo. Eu sou uma pessoa que, se você não conhece, quando você... a direita, né? Porque ficou muito isso, né? A direita, né? Parece que tá lá, né? Do outro lado. Mas eu consigo dialogar com todas as partes. Eu consigo sentar, eu consigo ouvir. E eu acho que a política, hoje em dia, ela perdeu muito isso, né? Até a gente estava conversando aqui nos bastidores antes. A política que eu gostaria de ter, de resgatar, é justamente essa política do diálogo, do discutir ideias e projetos, de pessoas inteligentes numa mesa, que tem o propósito de ajudar o outro, que tem a caneta na mão, e essa caneta, ela fazer a diferença na vida das pessoas, né? Essa é a política dos meus sonhos. E não a política que às vezes a gente vê, que é a política rasteira, a política do ataque, da destruição de imagem para que eu me sobressaia. Então, a gente precisa fugir dessa política, que para mim é a velha política, e a gente precisa incorporar, que seja no município, vamos falar aqui no município, mas isso serve para o Brasil, o que eu estou falando, a política do diálogo, do fortalecimento das lideranças e do respeito dessas lideranças. A outra pessoa. Você pode não concordar com o que eu digo, mas você precisa me respeitar, né, como pessoa. Muitas ideologias eu não concordo, mas eu respeito as pessoas que estão ali. Ali a gente vai poder defender, porque eu batalho pela liberdade de expressão.
Então, seria muito incoerente da minha parte eu não respeitar a opinião do outro, mesmo que ela seja totalmente diferente da minha. Sim. E respeitar não significa concordar. Sim. Eu não concordo, mas eu te respeito. Então, eu consigo conversar com várias pessoas de vários espectros políticos. Eu tenho amizade com várias pessoas de vários espectros políticos. Eu consigo sentar e falar sobre ideias, sabe? E eu acho que falta muito isso na política. Sim. Vamos para aquele momento, então, do nosso bate-bola. E aqui é o momento mais descontraído, onde eu pergunto, você responde. Ai, a gente já está chegando no finalzinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, compartilha. Se você, né, é um seguidor, um apaixonado pelo que a Alba faz, né, comenta aí embaixo. E eu tenho certeza que ela vai deixar um oizinho para você lá. Mas agora a gente vai para esse momento bem dinâmico aqui, tá? Um dia tranquilo ou um problema simples? Um dia tranquilo. Melhor dia da semana para você? Segunda-feira. Por quê? Eu acho que é a sensação de que eu tô viva, começou. O jogo tá ali. Vamos jogar o jogo. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu amo uma segunda-feira. Eu também gosto. Sabe assim? Começou. Play. Né? Play. Sim. Vamos lá, vamos pro jogo. Uma série, um livro ou um filme que você indicaria para mim e pro Carlinhos? Olha, o livro é a Bíblia. Eu indico para todos. A Bíblia é o principal livro que você precisa ler na sua vida, de verdade. E para quem tá na política, Provérbios, né? Boa. Mas estude a Bíblia, leia a Bíblia, vai fazer muita diferença na sua vida. Os sábios leem a Bíblia, né? E série, eu gosto de muitas séries, mas vendo essa pegada, né? The Chosen, que é uma série que fala, realmente, conta as histórias de Jesus. Já tá na 6ª temporada. E às vezes eu compartilho ela nos meus stories. E de fato eu compartilho, porque toda vez que eu assisto, quando Jesus fala de uma sabedoria que eu falo, meu Deus, vamos compartilhar isso com as pessoas. Gosto demais. E assim, não pensem que eu só fico na questão intelectual, porque eu brinco com a minha família que eu leio muito, né? Então, assim, eu gosto muito de ler legislação, eu tô sempre acompanhando legislação, eu tô sempre acompanhando TV Senado, TV Câmara, estudo muito essa questão jurídica, porque eu amo, porque eu gosto de estudar e tal. E tem hora que o cérebro da gente parece que ele precisa de uma coisa bem idiota para poder desligar daquilo sério que você já vive. A neurociência vai chamar de refrigerar o cérebro, né? Então, eu sou aquela pessoa que quando eu tô descansando, eu também não quero nada sério. Eu quero a coisa mais boba que tiver passando. Às vezes eu tô vendo aqueles reels do pegadinhas, sabe? Sim. Eu rio sozinho daquilo. Tem dia que eu fico mandando pra todo mundo. Sabe assim? Aquelas pegadinhas do Ivolanda. A Alba tá mandando pegadinha 1h, porque eu tô rindo sozinha, né? Eu falo que meu marido, ele acorda porque ele dorme primeiro que eu. Às vezes eu tô, né? E eu tô ali, pá. Nossa, eu rio, mas assim, de chorar. Meu pai também. Eu adoro. Meu pai faz muito então, isso. Então, assim, a vida não é só a questão séria. Você tem que ter um equilíbrio de tudo. Então, como eu sei que eu já foco demais em coisas muito pesadas, assim, quando eu posso, eu dou aquela escorregada e vou para essas coisas bem assim, né? Comida favorita? Massa. Qualquer massa? Qualquer massa. Eu sou chefe pastaia de formação. Sou formada. Eu sou chefe de cozinha, chefe pastaia. Tem gente aqui que gosta muito de cozinhar também. Sou chefe pastaia. E tenho até um projeto, né? Um projeto dentro dessa área aí, que é uma marca própria que eu estou desenvolvendo dentro dessa área, porque amo, sou formada e sou empreendedora, amo empreender. Já tem essa veia, a gente já ouviu aqui, né, aos 16 anos essa veia já cantava. Amo empreender, né? E eu tenho uma confraria de vinhos, né, e ali eu posso desenvolver jantares harmonizados, junto com um especialista de vinho, eu amo vinho, então assim, eu gosto de estudar vinho, eu gosto de harmonizar vinhos, eu adoro viajar, vinho não sei de que lugar, e aí pega com esse prato e não sei o que, eu amo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu cozinho em fogão a lenha, na minha casa eu fiz um fogão a lenha, porque eu sou aquela
E eu não tradicional. sou dos que cozinham, eu sou dos que come, né, Carlinhos? Nós dois. Eu amo cozinhar, eu amo. Olha, amo. Um maior desafio até aqui. O maior desafio é... Eu sou o meu maior desafio. Meu maior desafio sou eu. Você julga dessa forma? Eu tenho que me vencer todos os dias, assim, não existe, eu não fico me comparando com alguém, eu não fico comparando jornadas, eu sempre tento me melhorar todos os dias. Como que eu posso me melhorar? Como que eu posso ser melhor? Agora, para esse próximo ano, eu já vou vendo os meus objetivos. Legal. Então, por exemplo... eu quero muito falar inglês fluente, meu sonho, né? Na minha época, a gente não tinha esse inglês tão fluente como eu vejo as minhas filhas tendo. As minhas filhas falam inglês fluentemente. E aí eu me propus, eu vou me desafiar, não, eu quero aprender uma nova língua. Então, assim, o meu maior desafio sempre sou eu. Eu, todos os dias, eu quero me melhorar. Onde que você pode? Então, o maior desafio sou eu mesmo. Gente de Deus. Bom demais. Um abraço que você daria em alguém que não está mais aqui. Essa pergunta, as outras perguntas todas a gente muda. Essa daqui é a única pergunta que a gente sempre mantém. Eu daria na minha avó e na minha tia-avó. A gente até brinca aqui. Gente, tá todo mundo abraçando a avó, não tem como. Sempre cai avô ou avó. Né? É a minha avó. A minha avó, assim... Ela praticamente me criou até os 7 anos. Eu nasci numa fazenda. Então, eu venho do rural, aquela coisa toda. Por isso do fogão a lenha. Por isso do fogão a lenha. Por isso da simplicidade. Por isso do não ser tão problemática. Por isso do não ter vaidade. Porque quem só já correu com o pé no chão. E assim, a foto minha de criança é laçando vaca, é pegando bezerro no meio do pasto, é andando no cavalo. Né? Eu gosto dessa simplicidade e... cultivo ela e a gente não pode perder as raízes. As minhas eu não perco de jeito nenhum, sou muito orgulhosa delas. E eu daria um abraço na minha avó, porque a minha avó, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Lá atrás, ela já estava com a fazenda dela, ela já fazia negócios, ela já era uma matriarca que tinha muita força, de uma família que já tinha uma influência política. Por exemplo, meu tio-avô, ele foi o primeiro prefeito de Puiúna. Sim. O meu bisavô foi um dos primeiros vereadores de Santa Rita de Caldas. A minha família tinha uma influência ali muito grande. E a minha avó, ela sempre foi essa mulher de força. E apesar de eu ter perdido ela muito cedo, ela conviveu muito comigo. E todo mundo fala assim, nossa, mas ela ia morrer de orgulho de você. Você é a continuação dela, que sabe? Bacana. Muito bacana. Eu ia fazer essa pergunta, mas acho que você já até respondeu, né? Pipoca e guaraná ou um copo de Coca-Cola com pizza? Meu Deus, olha, uma taça de vinho não tem aí não, por favor. Sério, gente. Vamos adaptar, Peraí, então. Vamos adaptar, então. A melhor comida com a melhor bebida. Vamos aí, uma taça de vinho com um carbonara, eu acho que seria ideal. Sim, perfeito. A viagem dos sonhos. Eu acredito que a minha viagem dos sonhos seria a Itália. Eu também, me programo para ir. Eu tô muito apaixonada pela Itália ultimamente, tenho conversado muito com meu marido. A gente esteve em Portugal recentemente e aí eu falei, mas por que tinha que ter ido para a Itália? Então a gente tá cultivando esse sonho para nós dois. Eu acredito que a gente vai realizar agora esse ano, porque a gente está conversando bastante. Então vai ser a viagem dos sonhos. Legal. E agora, o último momento, você só completa para mim. Eu começo a frase, você termina. Eu sou extremamente... feliz. Muito legal. Alba, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu sei que você não comeu. Nem deu tempo, o papo estava muito bom. Mas agora a gente vai desligar as câmeras, ela vai comer aqui, pode ter certeza disso. Queria te agradecer pelo seu tempo, pela tua presença aqui. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí também. Tenho certeza que vocês tiveram um momento a mais para conhecer, né, e conectar essas histórias ao presente, né, que é a Alba da política, candidata a prefeita em Pouso Alegre e tudo mais, com a história dela.
Então eu queria desde já agradecer cada um de vocês. Tá bom? Lembrando que esse podcast, além do canal no YouTube, ele também tem os conteúdos no Spotify, no Amazon Music e no Apple Music. Se você quiser ouvir fazendo tua academia e tudo mais, você vai ter esse episódio à tua disposição aí. Um grande abraço, né? Deixa o seu abraço aí, Alba. Eu gostaria de agradecer, Martinelli, pelo convite, por estar aqui com você. Foi um prazer estar aqui, um bate-papo maravilhoso. Gostaria de agradecer cada um de vocês que estiveram aqui conosco nesse bate-papo. Deixar um abraço para todos vocês. Deixar uma mensagem de esperança que sim, né, as coisas podem e vão melhorar para todos nós e vamos cada um fazer a nossa parte. Todos nós estamos nesse exato momento com uma caneta na mão, que é a caneta da nossa história. Então olhem agora para essa caneta e escrevam a melhor história que vocês conseguirem para a vida de vocês, porque essa caneta é de vocês. Então não transfiram para ninguém e escrevam com ela a melhor história de suas vidas. Muito bom. Abraço!